Boa noite, pessoal. É um prazer a gente estar aqui de volta nesse bate-papo, que também é um tratamento, também é um, um momento de vibrarmos pelos nossos companheiros. Esse que é o GAEVES, o Grupo de Assistência Espiritual e Vibracional à Saúde. Nós fazemos parte do Grupo Espírita Razim. E o objetivo principal nosso é levarmos as nossas vibrações para aquelas pessoas que passam pelas provações da saúde, de maneira a auxiliá-las a encontrar o equilíbrio, seja para a prova que estão vivenciando, seja para vibrar por aqueles que estão doentes. Vibrar significa você fazer uma prece com sentimento, significa você envolver aquela pessoa amada ou aquela pessoa necessitada em uma energia boa, uma energia que auxilie a passar na provação que ela estiver passando, a se curar muitas vezes. E a cura é um processo que Jesus já praticava lá na época, praticou, e ela faz parte do nosso aprendizado. Não é apenas, nós não viemos ao planeta para sofrer, mas para evoluir, para aprendermos mais. Por isso, nós devemos sempre procurar esse processo. Lembrando que o tratamento nosso ele é baseado nas vibrações, por isso, grupo de assistência espiritual e vibracional. Vibracional é a nossa vontade que produz. E assistência espiritual é que a gente pede sempre a Jesus e aos espíritos que nos auxiliam a fortalecermos a nossa condição, e eles vêm em nosso socorro, sempre virão, né? Não importa qual é a crença, sempre existe um mecanismo similar a esse, que é feito, sempre foi feito pelo homem através da oração. Antigamente fazia-se as oferendas, né, em busca desse auxílio, e até coisas absurdas como sacrifícios de animais e outras coisas. Mas nesse instante, então, vamos aproveitar esse momentinho e procurar nos ligarmos a Ele, ao nosso Mestre Jesus, e lembrando de Suas palavras, vamos mentalizando primeiro o nosso lar sendo envolto nessa luz brilhante. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que seja conosco em todos esses momentos e durante a semana. Pedimos a Ele que auxilie-nos a encontrarmos as soluções para os problemas que vivenciamos, que nos auxilie também a sermos atores, sermos agentes dessa cura que procuramos, seja no campo espiritual, material, seja nas questões psicológicas. E com as suas palavras, iniciamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim agradecemos, pedimos que essa energia que procuramos compartilhar possa alcançar a todos os locais em que necessitados, encarnados ou espirituais estejam, e que possam ser esclarecidas também as nossas dúvidas sobre a vida. Então vamos agora retornando aqui, pedindo à nossa companheira Dinalva que faça aquela bela oração de abertura e a oração a Bezerra de Menezes, pedindo o auxílio das suas equipes espirituais. Boa noite a todos. A prece de hoje é de Bezerra de Menezes, Pedras da Vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoamos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem, e, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que erigimos as lutas de ontem, acendendo a abençoada luz
para o nosso grande porvir. Que assim seja. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos de volta aqui ao nosso bate-papo, chamando, né? Não, melhor dizendo, né? Recebendo já a Luísa, ela já está por aqui, para a gente fazer esse bate-papo a respeito de quê? Boa noite, primeiramente. Hoje a gente vai falar sobre venenos mentais. Um assunto muito interessante, inspirado. A gente vai trazer esse universo de venenos mentais para o nosso universo da fé e do espiritismo. É um assunto que foi inspirado num livro que eu recebi há pouco tempo, Venenos Mentais de Sarbeli Assunção. Depois eu mando o link para vocês. E é muito interessante porque como que a gente acaba, no fim das contas, utilizando muitas expressões no nosso dia a dia que a gente, por de repente, inexperiência, de não saber exatamente exprimir os nossos sentimentos reais, a gente acaba muitas vezes utilizando expressões de ditos populares, né? E com isso pode ser que a gente esteja atraindo só coisas, às vezes, negativas para a nossa própria vida ou para os outros que estão ao nosso redor. E aí eu queria, para embasar esse assunto, né, Jesus passou em duas passagens, ele mostrou para a gente o quanto a nossa palavra é importante. Pode falar. Isso, antes de mais nada, eu acho importante a gente fundamentar por que nós estamos trazendo um livro que não é um livro espírita, correto? Para as nossas reflexões. Lembrando, primeiro de tudo, que o Espiritismo ele não é apenas religião, conforme a própria definição do Kardec, que os espíritos deram a ele, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência, religião a gente já sabe que é essa ligação com Deus. Filosofia não é aquela filosofia de Sócrates e Platão no sentido teórico, mas é a filosofia de vida, é como devemos viver, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a base para essa filosofia, que é de vida, não é teórica, e a ciência, porque tudo o que nós conhecemos a respeito do espírito, a respeito das manifestações espíritas, do passe magnético, das sessões, da desobsessão, tudo tem seu fundamento na ciência, tudo é fundamentado, e isso é importante nós fortalecermos essa visão,
para não pensarmos, não ficarmos apenas na questão religiosa. E hoje ainda, né, aproveitando para lembrar que com o conhecimento que nós estamos descobrindo, né, que nós estamos descobrindo da física quântica ou a mecânica quântica, cada vez mais nós percebemos os fundamentos espirituais através da ciência. E o próprio André Luiz, em suas obras, né, os livros psicografados por Chico Xavier, traz tudo isso. E hoje as explicações científicas cada vez mais aparecem. Então, essa questão que você trouxe sobre a questão do nosso pensamento está embasado no conhecimento de Jesus, como a gente vai conversar aqui, né? Não só dos pensamentos, e principalmente das palavras, né? Hoje a gente vai, claro que tudo começa no pensamento, e se você está falando aquilo de alguma forma, aquilo está passando pela sua cabeça enquanto pensamento, né? Muitas vezes a palavra é uma forma da gente tentar colocar para fora o que a gente está sentindo lá dentro, né? E Jesus, então, trouxe em duas passagens. Ele trouxe na primeira passagem foi, a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, essa é uma passagem importante para a gente entender esse processo, né? O quanto que, para a gente ter atenção nas nossas palavras, porque provavelmente a gente está falando, tendo aquelas ideias, é porque é o que a gente acredita, é o que a gente compreende. Então, a palavra tem um poder muito grande. E também Jesus tem uma outra passagem que fala assim: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então, de novo, aqui Jesus coloca o poder dessas palavras, né? Enquanto esse poder de palavras que destroem, palavras que distorcem, palavras que trazem energias negativas, isso a gente também vai falar, né? E uma das coisas que o Espiritismo também estuda e traz até nas aulas da escola é o poder dessas palavras e dos pensamentos, o poder energético disso, o quanto que isso atrai coisas boas ou atrai coisas ruins, né? Então, como a gente aqui, neste trabalho, a gente sempre tem o foco de trazer para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia, da gente entender como que a gente aplica os ensinamentos de Jesus no dia a dia, a gente vai trazer algumas frases que quem nunca disse, sabe assim, quem nunca? Primeiras frases que eu vou trazer, que a gente vai fazer em alguns grupos, tudo bem? É, Bom, então vamos pensar o seguinte, só para a gente entender. Primeiro, a criação começa no pensamento, aí a gente verbaliza, e aí depois a gente, através da ação, a gente realiza isso, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente até pensa de uma forma, mas às vezes fala errado, fala diferente, a gente não consegue, às vezes, nem entender por que que a gente falou daquele jeito, a gente nem odeia a pessoa, mas aquele sentimento que inundou a gente fez a gente falar com um tom de voz diferente. Então, veja bem, a gente está falando de pensamento, mais sentimento, mais emoção e mais a palavra. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer essa junção, né? E a ação também, porque às vezes a gente fala, ai, eu te amo, mas você tá vendo que a pessoa não ama, né? Então, a sua atitude também tem a ver, né, com aquilo que você está tentando expressar. Então, a gente está tentando, o tempo todo, tá se expressando, né? Então, aqui a gente trouxe algumas frases que muitas vezes as pessoas usam até de brincadeira, mas aqui é que a gente está chamando a atenção de cuidado com o uso dessas frases na nossa vida, né? Primeira grupo de frases que são semelhantes. Pode falar. Eu lembrei de uma passagem de Jesus que ele fala, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Com essa sua colocação, né? Eu lembrei dessa passagem. Porque ele criticou como que a pessoa comia, se ela estava fora das regras, né? Que ela estava comendo fora das regras, sem lavar a É, mão, né? Uma eram coisa muito assim. apegados a essas coisas, o que comia, como Isso, comia. sobre regras, né? E aí ele estava falando, as regras pouco importam, na verdade. Importa o que você faz com aquilo, né? Enfim, vamos começar.
Então, o primeiro grupinho de frases é só Jesus na causa, só por Deus, nem Jesus dá jeito nisso. Ou rezo para tudo quanto é santo para encontrar solução. Ou Deus me livre disso, não é? Então, queria ressaltar algumas coisas nessas frases, né? Quando a gente coloca assim, só Jesus na causa, só por Deus, nem Jesus dá jeito, eu rezo para tudo quanto é coisa. O que acontece? De alguma maneira, a gente está colocando a responsabilidade sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, os nossos desafios, e fora de si, fora de nós mesmos. A gente acaba colocando essa responsabilidade só Jesus é que vai resolver isso. Eu não consigo. Então, é uma entrega de pontos, assim, não é? Tipo quando a gente entrega os pontos, já fiz de tudo, não aguento mais, só Jesus na causa, não é? Ou não, entrego para Deus, porque eu aqui na Terra a gente já fez tudo que tinha que fazer. Então, de certa forma, quando a gente coloca dessa forma, a gente está tirando um pouco da nossa responsabilidade de solução das coisas, né? Então, há uma desesperança nessas frases. Há um processo da gente perder a fé mesmo, sabe? Ou então achar que tem a fé demais e que as coisas vão ser resolvidas automaticamente, vão ser resolvidas por, por externo, né? Fora da gente, né? E a gente fala, olha, eu cruzo meus braços e espero que Deus resolva isso. Então, aqui a chamada é que a gente entenda que é importante pedir ajuda a Deus, é importante essa conexão com Deus, para que a gente busque essas forças, busque essa esperança, busque essa resiliência para passar pelas dificuldades e ajuda de inspiração, né, para que a gente encontre a solução. Então, para que a gente tenha fé em nós mesmos e também em Deus. Entender que nós somos capazes de realizar a solução. Nós temos recursos aqui para realizar as nossas soluções, né? Então, quando a gente fala rezo para tudo quanto é santo, quer dizer, de certa forma, há uma perda de foco ou uma fé um pouco perdida, né? Perdida nesse sentido, de repente você já está com uma fé um pouco não muito fortalecida, né? Então aqui as dicas é que a gente reformule essas frases, né? E se a gente tiver com esse processo de falta de esperança, que a gente peça ajuda a Deus para ter mais esperança, sabe? Então, quando a gente for falar para os outros que a coisa está difícil, falar, eu peço a Deus para que me ajude, eu vou conseguir solucionar, né? Eu tenho fé em Deus, as coisas vão solucionar melhor. Eu peço inspiração para que eu tenha melhores pensamentos, melhores soluções para essa situação. Então, que a gente, em vez de se lamentar, a gente se coloque como responsável e capaz de concluir aquelas soluções. Podemos ir para o próximo? Podemos? Então, vamos lá. Outras frases, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Minha vida tá um E não, e inferno. não é, e não é em sessão espírita, hein? Não, não é exceção espírita, exatamente. Então, minha vida tá um inferno. Eu tô rezando tanto para Deus quanto para o diabo, né? A gente não fala esse tipo de coisa? Às vezes, até brincando, né? O que que a gente quer dizer com isso, né? Por que que a gente está colocando o nome de Deus? O que será que está acontecendo com a nossa fé quando a gente fala que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é? Então, primeiro é para a gente revisar esse conceito de prece, né? Porque se você está rezando e está acontecendo mais problemas, ou se você está tendo medo de rezar, né? De repente essa assombração pode ter esse sentido. Quer fazer um comentário? Sim, é que isso me lembrou de algumas obras do Robson Pinheiro, que ele fala muito disso. Quando você falou aí, quando rezando para o diabo, ele fala de formas pensamento, né? Ele não usa esse quadro que também existe,
em outras obras, mas ele fala de nós cultivarmos, nós criarmos essas formas que existem, ó, isso é importante. Existem pessoas que criam tanto, têm tanto medo, têm tanta fixação nessas ideias que acabam criando essas imagens que são materializadas para essas pessoas. É isso mesmo. Então, a gente, às vezes, está tentando dizer para as pessoas uma coisa muito simples. A gente está dizendo para as pessoas assim: eu estou tentando pedir ajuda a Deus, mas ainda não vi resultados. Mais ou menos isso, né? Quando você fala quanto mais eu rezo, mais assombração, fica parecendo assim: eu rezo, mas ainda não estou vendo resultados, não é? Ou quando a gente fala, estou rezando para Deus e para o diabo, quer dizer, a gente, de alguma forma, está aceitando sugestão de quem vier. Quer dizer, quando a gente fala isso, é ruim demais, não é? Quer dizer, a gente, em vez de estar pedindo ajuda do bem, do amor, da solução, a gente está falando, eu estou aceitando todo tipo de ajuda, não é? E aí a gente abre uma brecha enorme para o plano espiritual inferior. Ah, é? Você está querendo uma forcinha? Vou aí colar em você, ver o que posso, né, beneficiar junto contigo. E assim, a gente vai chamando coisas que a gente nem imagina, né? Então a gente está chamando para perto da gente essas energias que a gente, na verdade, não era exatamente aquilo que a gente queria dizer. A gente estava só dizendo que já está não está conseguindo enxergar esse resultado, né? Do resultado dessa oração, né? E será que a gente vai? Essa é a minha pergunta para você, Cláudio. Será que a gente vai, no nosso tempo, enxergar esses resultados toda vez da nossa oração? Será que fica claro para todo mundo a resposta das nossas preces no nosso tempo? Existe, né, uma diferença entre o que nós queremos e o que às vezes nos é dado. Porque é óbvio que a gente visualiza uma coisa e acha que ela é daquele jeito a melhor do mundo. Mas, às vezes, e no próprio Evangelho, eles nos ensinam, nos trazem algumas mensagens dizendo justamente que muito do que pedimos, às vezes, não é o melhor para nós. Sim, Então, sim. e a forma que às vezes as coisas vêm não são aquelas que nós imaginávamos. Nós achamos que o melhor para nós deveria vir de uma forma, quando na verdade vem de outra, e às vezes nós ignoramos. É verdade. Olha, eu queria fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente. Vai mandando frases que vocês já ouviram, que tenham a ver com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, né? Que as pessoas acabam falando sem nem pensar muito, né? O Issa acabou de mandar uma para a gente assim: Pai, por que me abandonaste? Às vezes a gente, no auge da nossa falta de fé, acha que por acaso Deus nos abandonou. Vê se pode. Será que Deus pode abandonar alguém? Ou ele vai até a última ovelha? Não é? Eu inclusive, me lembro de um detalhe, né? Que nem tudo que nós vivemos, ele vai vir nos ajudar, porque tem muita coisa que é problema nosso. Muitas questões que nós temos que solucionar, senão a vida em si perde o seu sentido. Porque se Exatamente. Deus resolver tudo para nós, então o que que nós estamos fazendo aqui, né? Aí a gente cairia Exato. naquele processo, naquela visão de que Deus deveria ter construído tudo perfeito, e aí nós nem teríamos o livre-arbítrio, porque se ele solucionar todos os nossos problemas, que mérito nós temos? Aí nós vamos ter que voltar na próxima encarnação com o mesmo problema para tentar nos solucionar. Então, o caminho é nós solucionarmos, pedindo ajuda a Ele para nos inspirar, nos Isso. iluminar esse caminho que devemos seguir. Nos fortalecer, nos inspirar, nos dar força, às vezes indicar uma dica de um caminho, de uma solução, o que eu tenho que melhorar para solucionar isso. Poucas pessoas fazem esse movimento contrário, né? A gente só vem a mim, né? Vem a mim, pai, eu quero. Mas ninguém pede numa reza, ninguém.
Muitos pedem, eu estou dizendo assim, de uma forma geral, não é muita praxe, a gente, o que eu preciso melhorar? Me ajude a entender o meu processo para que eu esteja melhor e solucione melhor esse tipo de problema, não é? Então, aqui de novo, a gente está falando sobre a nossa responsabilidade, né? E também, nessas falas, também é a forma da gente fortalecer a nossa fé, porque é revisar essa forma como que a gente está rezando. Será que a gente está rezando nesse perfil muito vítima? Ou será que a gente está rezando num perfil de otimismo? Eu sei que eu vou conseguir, Pai. Você vai me ajudar e eu vou conseguir, e a gente vai solucionar as coisas, sabe? Então, essa oração é para me sentir bem. Então, eu oro para me sentir bem, eu oro para me conectar com Deus, para ter esperança. Então, quando a gente vem repetindo aquela coisa de eu oro, mas está tudo errado, a gente está um pouco confundindo essa questão do processo da oração, de como funciona a oração. Eu entendo que a gente às vezes repete essas frases, até de palhaçada, mas é para justamente parar de repetir por palhaçada, né? Porque isso atrai coisas ruins. Quando a gente fala, eu vivo no inferno, gente, minha vida tá um inferno, isso aqui tá tudo um inferno. Cara, a gente está atraindo esse inferno para a nossa vida. A gente está efetivamente assumindo que a gente merece estar lá e que lá é o meu lugar e a gente cria esse, como o Cláudio falou, né? Cria essas formas, pensamentos do ambiente que a gente está, de repente, querendo evitar, né? Então, muitas vezes a gente invoca, é como uma invocação. Quando a gente fala um palavrão, a gente está invocando coisas ruins. Então, quando a gente está falando esse tipo de coisa, de, ai, minha vida é um inferno, ai, isso aqui, ai, que inferno, a gente está invocando essas situações para a nossa vida. Então, a gente aqui está tentando reformular isso para evitar que a gente traga esse tipo de situação para a nossa vida. E eu deixei por último uma para fechar com chave de ouro, que é eu devo ter atirado pedra na cruz. Quem nunca disse essa, né? Eu devo ter atirado pedra na cruz. Cara, tem um sentido super de culpa, né? Tem um sentido de conflito, da gente, de alguma forma, assumindo que merece ser punido, de certa forma. Sendo que, no fim das contas, a gente está dizendo o quê? Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. E todos nós erramos, afinal, estamos num planeta de provas e expiações, e todos aqui que estão nesse planeta erraram pra caramba em outras vidas e continuam errando. Mas faz parte do processo de evolução o erro, o acerto, aprender com os erros, né? Errar e, de repente, nem repetir esse erro, perceber que esse erro foi um erro e nem repetir mais. E talvez agora a gente erre uma vez, não mais 1000 vezes. Talvez agora a gente já consiga perceber o erro e mudar. Então, de novo, aqui é um convite para a nossa reforma íntima, né? Perceber que existiu um passado de erros não quer dizer que você vai morar nele, na culpa, vai morar naquele sentimento negativo, né? Naquele processo de vítima. Então, o Espiritismo traz para a gente um levanta, olha, assim, ninguém é vítima. Nem o obsessor e nem quem é obsediado é vítima. Os dois são culpados, porque em algum momento teve coisas aí nessa história, né? Então, se não existem vítimas, a gente, quando se sente nesse processo, ó vida, ó azar, né? Quer dizer, quando a gente está nesse processo de vitimismo, a gente não está, de novo, na nossa responsabilidade de solução, de mudança, de otimismo, de fé, de pedir ajuda a Deus para conquistar. Então, tudo que a gente está falando hoje está amarrado nesse sentido, de entender que a gente tem uma responsabilidade, entender que quando a gente está no momento de dificuldades, né, desafiadores, a gente tem que encarar esse processo com resiliência, não como vitimismo, nem como revolta, nem usando palavras que nos traem energia negativa, mas pelo contrário. Nesses momentos desafiadores é que a gente precisa estar firme no otimismo, no amor, na esperança, na fé, para conseguir mudar e fazer um novo fim,
não é? Porque, como é que é a frase do Chico? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. Então, que a gente consiga começar agora a revisar os nossos pensamentos, revisar a forma como a gente fala, até sobre Deus, porque a gente usa muito Deus em vão. Você sabe que um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão? Por que será, Cláudio? O que que você acha? Aí está uma boa essa, 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 essas reflexões que nós trouxemos, está aí a justificativa para que a gente não delegue para ele a solução de todos os nossos problemas, que a gente não se torne preguiçoso, né? Fique esperando que caia tudo do céu. Eu acho que são algumas das razões, mas é claro, a fé, ela sempre vai nos ajudar a superar as provas. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Com certeza. E o lance também de não usar o nome de Deus em vão, acho que tem muito a ver com a banalização. Sabe assim? Quando a gente fala, ai meu Deus do céu, você não está invocando Deus naquele momento. Vixe Maria. Vixe Maria o quê? Você está chamando o quê? Maria? Quer dizer, a gente está usando termos do tipo, pelo amor de Deus, porque ele errou o gol, sabe? A pessoa chutou e aí errou o gol, a gente fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus o quê? Por que que você está invocando Deus porque o cara errou? Quer dizer, a gente fala às vezes de boca para fora, e aí, quando a gente precisa realmente invocar a Deus, aquilo vira uma banalização, né? Então, quando a gente fala Deus me livre, de repente a gente até está querendo que Deus nos livre de verdade daquela situação, mas de tanto que a gente usa o nome de Deus em vão, na hora que a gente precisa, ai Deus, preciso do seu amor, a gente nem consegue ter esse momento, né, de conexão real com Deus, sincero. Então, eu diria isso, que quando a gente fala com Deus, tem que ser com o coração, não só da boca para fora. Então, que a gente evite até de usar o nome de Deus em vão, nessas expressões do dia a dia, né? Porque se realmente a gente quer ter essa conexão com Deus e que essa conexão seja real, que eu invoque Deus no momento em que eu realmente estou querendo conversar com Deus, que eu estou de coração aberto para escutar e que eu estou realmente precisando dessa conexão, né, para aumentar minha fé, para me dar esperança, amorosidade. Então, que fica a dica aí para gente, né, das expressões do dia a dia com Deus, com Jesus, e que a gente possa reformular para que nos dê essa força. E já é a lição de casa, né? Que a gente consiga, o nosso prazer de casa já é esse. Vamos prestar atenção, né? Para substituir os venenos mentais que a gente pesque no ar. Opa, falei uma coisa, substitui na hora. Pensar, vou pensar uma coisa mais positiva e tenta reformular a frase. Esse é o prazer de casa. Isso mesmo, boa. Eu diria até que, apesar de a gente ter terminado aqui, a gente pode aí, pessoal que assistir, deixa um comentário. A gente pode continuar esse tema, porque existem muitos outros, muita coisa que a gente precisa reformular nas nossas ações. Para a gente reformular nossas ações, nós temos que reformular nossas palavras. Para reformular as palavras, temos que reformular o pensamento. Então, esse é o caminho. Tudo começa que nem a sementinha, né? Uma árvore, né? Um eucalipto, ele começa como uma sementinha. E as nossas ações são como os nossos pensamentos. Tem que estar na mesma linha. Ninguém vai colher uvas de espinheiros. Então, se o nosso pensamento é ruim, se as nossas palavras são ruins, o que vai vir para nós? Aquilo que nós semeamos. Então, eu acho que o tema convém até nós continuarmos ainda esse tema numa outra oportunidade, quem sabe, para a gente aprofundar mais essas questões que não são tão simples assim, não. Não basta a gente simplesmente tirar a palavra, né, do nosso dia a dia. A gente tem que substituí-la, colocar novas ações, novas palavras, novos pensamentos, e isso começa na fé. Praticando. Também praticando. É se percebendo, percebendo o que aconteceu, percebendo que a gente está fazendo isso, e opa, eu escolho fazer diferente.
Isso é muito maravilhoso quando a gente escolhe, tem a consciência daquilo e escolhe praticar, fazer diferente. E assim por diante. Então, fica a dica aí para a gente ter bastante práticas. Vamos aproveitar essas palavras que nos fortaleceram o conhecimento e vamos utilizá-las para fortalecer agora o nosso pensamento, a nossa vontade e as nossas ações. Vamos pedindo a esse aí, nosso Mestre Jesus, nosso amigo, que seja conosco durante esses instantes, pois a sua força é tão grande que, por menor que seja o tempo que ele esteja conosco, é suficiente para nos levar à cura dos nossos males e aqueles pelos quais oramos, pelos quais vibramos com amor. Vamos pedindo a esses espíritos iluminados que nos auxiliam na tarefa de abraçar a cada companheiro que passa pelas difíceis provações da saúde, que estejam neste momento recebendo o auxílio do alto através da equipe fraterna de médicos espirituais do Dr. Bezerra de Menezes. Vibramos para que essa luz intensa envolva os locais, hospitais, casas de saúde, chegue aos lares e até às ruas aonde tantos irmãos padecem do sofrimento, da fome. Vamos vibrar em especial por aqueles que passam pelas provações da droga, do álcool, do crack, da maconha, de tantas drogas que têm se alastrado pelo planeta, transformando a vida de irmãos, de seres queridos, em algo difícil de ser aproveitado pela encarnação presente. Vamos pedindo ao Pai que possa socorrer a esses irmãos, retirando as dependências químicas de dentro do corpo material e da mente espiritual, fortalecendo a vontade, fortalecendo a fé, a confiança. Vamos vibrando para que esses irmãos sejam agora acolhidos nesse hospital espiritual, próximo a si, aonde estiverem, pois existe em todo o planeta locais aonde são acolhidos e tratados aqueles que passam pela dor. O que chamamos de hospital espiritual é uma vasta área no plano espiritual. Como Jesus nos ensinou, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Vamos vibrando por eles e mentalizando esses trabalhadores do Cristo, envolvendo, curando, renovando a saúde física e espiritual. Vamos mentalizando o perispírito sendo tratado neste momento para levar a forma perfeita, substituindo células, substituindo as células doentes por células novas, renovando a energia com fé, com esperança, com amor. Vamos mentalizando que cada caminho escolhido pelos nossos irmãos seja iluminado para trazê-los de volta se estiverem no trajeto errado, auxiliando que encontrem nas palavras e nos ensinamentos de Jesus o melhor caminho a seguir com amor. Para aqueles que estão doentes, vamos nesse instante mentalizando no hospital espiritual, aonde esses amigos vão chegando, eles sendo tratados, limpando cada célula do corpo material, do corpo materializado no plano espiritual, enchendo de energia, de amor, para que seja renovada. Vibramos por aqueles que passam pelas doenças que a medicina terrena ainda não consegue tratar. Vibramos para que eles consigam encontrar a cura material e espiritual, pois sabemos que uma se reflete na outra. Os males que provocamos ao nosso corpo material muitas vezes são transmitidos ao corpo espiritual, necessitando novamente passar pela reencarnação para curá-las. E por isso envolvemos a todos pedindo que Jesus nos auxilie nessa tarefa, mas que, em especial, cada ser que passa pela dor receba o amparo para ter perseverança nesse caminho, deixando de lado o medo, a ansiedade, pela certeza de que a vida continua, mas trazendo para suas ações o pensamento de paz, de esperança, de fé e de cura, de autocura que pode produzir
Vamos mentalizando nos hospitais aqueles irmãos que estão em condições difíceis, em UTIs, ou em tratamentos mais complicados para a medicina terrena, mas que pela medicina do Pai pode ser auxiliado. E para aqueles que sabemos não ter condições ainda de manter esse corpo que é temporário, sejam iluminados pela fé e pela esperança, para que ao despertarem possam encontrar ao seu lado aqueles irmãos, amigos que trouxeram a fé e os ensinamentos em cada um, para cada um de nós, em cada uma das vidas. Mais uma vez agradecemos ao alto e vamos envolvendo nesse instante a Regina para que nos faça as orações enquanto vibramos por cada ser que conhecemos que está passando pelas provas materiais da dor, do vício, das doenças. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Cálice. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criar, piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, e para das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais uma vez, agradecemos aos amigos que estiveram junto, agradecemos a vocês que nos acompanham e vamos mais uma vez lembrar que toda oração, toda palavra, todo pensamento em benefício do próximo se transforma em verdadeiro bem, em verdadeiro tesouro. Que assim seja e esperamos na próxima oportunidade. Graças a Deus.